Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para você, de uma forma bem direta, bem descontraída, bem clara, qual que é a rotina que você tem que fazer, colocar em prática para poder te levar até o fim das dores. E tudo isso principalmente nesses períodos mais críticos, como fim de ano, Natal, Ano Novo, que está se aproximando, ou se em algum outro momento do ano quiser aplicar exatamente a mesma técnica em qualquer momento do ano, de uma forma que você consiga se organizar, consiga ter frequência, dinamismo, né, e consiga colocar tudo isso em prática sempre sem perder, né, aquele interesse por tudo, tá certo? Então, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre algo que é tão importante para a vida do idoso, para a vida da pessoa que realmente quer colocar algum tipo de mudança na sua vida, que é a rotina. Antes eu gostaria só de dizer que se você ainda não participa do grupo Galera Saúde, que é o meu grupo do WhatsApp, onde sempre que tem algum tipo de novidade, eu posto lá, seja em formato de áudios, fotos, igual essa semana aconteceu uma postagem bem legal. Então, confere no botãozinho azul que tem aqui no Facebook, link da bio no Instagram ou na descrição do vídeo no YouTube. Todos eles podem te levar. Podem não, vão te levar lá pro grupo Galera Saúde para você não perder absolutamente nada de informação. E toda vez que eu vou lançar um vídeo novo, eu aviso lá para todo mundo, você já confere o tema e já corre aqui para poder assistir. Tá certo? Estamos entendidos? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre rotina e por que que isso realmente é tão importante. Vamos explicar. Por que importante? Porque importante não faz sentido. Então vamos entender o motivo de tudo isso. Já pegue sua água e me acompanhe. É um grande paradoxo, tá? A questão da rotina. Por quê? Porque nós temos que ter uma rotina diária, mas é bom ter uma quebra de rotina. Ah, não entendi. Como que a gente vai esclarecer isso aqui então? Então é o seguinte, faz parte e é extremamente necessário para qualquer ser humano ter uma sequência, as coisas não ficarem mudando demais. Porque dessa forma o seu corpo se adapta e você começa a lembrar. E aí você não precisa ficar lembrando de lembrar. Isso é uma das coisas que mais desgastam, né, o nosso cérebro de uma forma intelectual quando nós vamos envelhecer. Quando o paciente chega no consultório e começa a ficar falando, às vezes que está muito esquecido, uma das coisas que eu mais observo é que muitas das vezes essas coisas que as pessoas estão esquecendo é porque ela fica tentando lembrar o que ela precisa lembrar. Como assim? Eu preciso lembrar que eu preciso fazer tal coisa tal dia. Eu preciso lembrar que o fulano vai vir aqui. Eu tenho que lembrar que tal dia eu vou em tal local. E isso, naturalmente, por conta do processo natural de envelhecimento do cérebro, vai ficando cada vez mais difícil você lembrar que precisa lembrar de algo novo. Então, exatamente contra este processo normal, natural do envelhecimento, que nós temos que começar a criar uma rotina clara dentro do nosso dia a dia. E quando for algo que foge dessa rotina, que você precisa fazer, que é algo diferente, mas que é importante, evitar lembrar de lembrar. Como que a gente faz isso? Por meio de avisos, etiquetinhas que você cola, coloca lá na porta, escreve e coloca na porta da geladeira, no espelho, na porta do guarda-roupa, para que você leia. Evite colocar coisas para você lembrar. Exemplo, vou botar uma pulseira. Que aí quando eu ver a pulseira eu vou lembrar disso. Vou fazer um nozinho e amarrar no dedo. Não vai funcionar mais. E não é porque você está tendo um problema de esquecimento, que está surgindo alguma doença mais grave, como Alzheimer, algum outro tipo de demência. Não. Porque esses tipos de falhas vão acontecer naturalmente, normalmente, com o envelhecimento. Faz parte do nosso envelhecimento normal. Então, vamos evitar estes tipos de momentos que você precisa ficar se antenando e lembrando. E por que eu estou falando de tudo isso só por conta da parte de memória? Não,
Porque esse mesmo tipo de rotina interfere e interage diretamente com a qualidade do nosso corpo quando a gente vai falar da parte de dores. Então, o título desse vídeo é a rotina que vai te levar ao fim das dores. Porque nós precisamos criar esta sequência para o nosso corpo não ficar lembrando de lembrar a não sentir dor. Isso precisa ser diário, isso precisa ser todos os dias. Ele precisa se acostumar a fazer aquilo para que não venham os quadros de dores. Então, a gente já começa a observar, com todo esse cenário sendo montado, que existem diversos pontos extremamente úteis e interessantes que vai ser extremamente importante colocar essa rotina em prática. Tá? Beleza. Então, até aqui a gente já começa a ir entendendo sobre esse aspecto da questão da rotina ter esse certo tipo de importância. Na parte da memória, tudo bem. E nas outras partes? Porque o nosso corpo usa de um detalhe que é a memória muscular, a memória de ligamentos, a memória de uma articulação. Só para vocês terem uma noção muito boa disso a partir de agora, todo mundo está assistindo o vídeo, fecha os olhos. Fechou. Todo mundo fecha os olhos. Nem pensa. Agora, de olhos fechados, comece a descrever como que o seu corpo está. Você começa a sentir se você estava sentado, se você está meio deitado, se você está meio de lado, como que é, qual que é a parte do seu bumbum, qual a parte da sua perna que você está encostando, onde o peso está maior, às vezes você está mais de um lado do que do outro. Como que está a questão dos seus dedos, se você está encostado em alguma perna, numa parede, igual está no meu caso aqui, e aí os dedinhos estão levantados ou não. Como que está a posição das mãos, aí você pensa como que está a musculatura do cotovelo, do pescoço, dos ombros, se os ombros estão mais levantados ou não. Você começa a perceber que mesmo de olho fechado, você começa a reconhecer qual que é a posição que o seu corpo está. Por causa disso, o nosso corpo existe essa memória muscular e ele tem sensores em todos os locais para poder identificar como que a gente está. A gente não precisa ficar olhando para poder ver como. Se esse tipo de sensibilidade está começando a ter alguma alteração, já é indicativo de que já tem algum desses receptores de sensibilidade que já não estão funcionando muito bem. Isso aí pode ser consequência de uma pressão alta por muito tempo, que você... Ah, não, ela só fica ali. Sempre foi 14/10, sempre foi 15/11, mas é sempre assim, é normal. Isso por longo prazo vai gerando essas interferências. Ou então um diabetes sempre descontrolado. Não, minha diabetes é sempre 300. É normal, sempre foi, não adianta fazer nada que não abaixa. Quando isso acontece, ao longo prazo, esses receptores de sensibilidade vão sendo alterados. Então, atenção se nesse exercíciozinho que a gente fez agora juntos no vídeo, se isso aconteceu com você, procure um atendimento médico, porque a gente tem como tentar reverter até um certo ponto. Depois de um certo ponto também não ajuda muito. Tá? Mas o que eu quis dizer com tudo isso? O nosso corpo tem essa memória e ele identifica as posições, ele tem esse tipo de sensibilidade. E aí nós temos que começar a trabalhar com isso. E nós começamos a trabalhar com isso, incluindo movimentações frequentes dentro do nosso dia. Quem é que nunca tentou fazer um tipo de exercício, um tipo de alongamento, e aí de repente, do nada, você não consegue fazer direito, você tem que girar o pescoço. Aí de repente você começa a ficar girando o corpo todo para girar o pescoço. E não consegue, parece que está faltando algum problema. Tem que fazer um certo tipo de coordenação motora, mas não consegue. E aí você tem que ficar olhando, erra, um dedo vai, outro não vai. Por que que isso acontece? Porque o seu corpo não está memorizando aquele tipo de movimento. A partir do momento que você vai treinando e vai repetindo isso, você começa a fazer os movimentos com uma facilidade muito maior, sem tanta dificuldade. E aí significa que o seu corpo está memorizando os movimentos, os seus músculos, tendões vão ganhando mais flexibilidade, mas não só isso, vai ganhando mais memória muscular, memória articular, memória dos ligamentos. Eles vão fluindo de uma forma diferente. E aí, quando você começa a trabalhar isso todos os dias dentro da sua rotina, a diferença, o resultado, começa a vir gradualmente.
Então nós temos que usar essas características do nosso corpo ao nosso favor. Então a gente viu agora questões do lembrar de lembrar, que a parte do cérebro tem inúmeros benefícios e vantagens quando a gente começa a criar rotina, e a parte muscular também. E por que eu estou falando de parte muscular? Porque praticamente todas as dores mecânicas do longo prazo, do envelhecimento, que vão acontecendo conosco ao longo da nossa vida, são de origem osteoarticular muscular. Então é osso, cápsula articular, ligamentos, tendões e músculos. São essas estruturas que estão diretamente envolvidas. Então eu tenho que fazer com que elas memorizem boas posições, bons movimentos, utilizar isso ao meu favor, para que dessa forma eu consiga deixar o meu corpo cada vez melhor e mais saudável. Tá certo? Então esse é o principal motivo que nós temos que colocar o nosso corpo para poder movimentar. E como que nós colocamos esse movimento? Não é simplesmente levanta hoje, daqui uma semana eu vou e faço de novo. Não, é começar a inserir uma rotina clara, direta e fácil, para que aquilo seja dinâmico. Não adianta eu querer inventar um monte de coisas que eu não vou conseguir fazer. Todo dia, nossa, tem que fazer aquilo lá, ai, que trem custoso. Não, tem que ser coisas simples e diretas, que vão ser relativamente fáceis de ser colocadas em prática. Né? E aí, a partir do momento em que você começou, não existe mais a opção de não continuar. Você tem que continuar. É igual ir no supermercado. Você vai no supermercado a pé. Se você começa a dar um passo depois do outro e vai, de repente, do nada, você não quer dar mais um passo, você não vai chegar onde você deseja. E aí pronto. Então não adianta parar no meio do caminho, que você não vai conseguir alcançar aquilo que você está desejando, aquilo que você está querendo. Tá certo? Então, ok, como que nós montamos então essa rotina? Porque é aí que entra aquela questão que eu falei, a rotina que vai te levar ao fim das dores. Nós vamos ter que trabalhar com todos os pontos essenciais e necessários para que o seu dia a dia seja o mais direcionado para o fim das dores possível. E como que a gente direciona o nosso dia para isso? Com formas que criam movimentações no nosso corpo, que reponha tudo aquilo que nós estamos perdendo ao longo do nosso dia, que coloque dentro do nosso corpo nutrientes necessários e saudáveis para que não aconteça nenhum tipo de falta. Eu estou numa obra, faltou areia, eu consigo construir uma parede? Não, porque o cimento precisa de cimento, água e areia para poder criar ali o concreto para você fazer a parede. Então, o corpo necessita de algumas coisas, e aí nós precisamos então entender quais são essas demandas, essas necessidades para incluirmos na nossa rotina. Então vamos lá, uma das necessidades é água. Então vamos lá. Vamos incluir a água na nossa rotina. E uma das coisas mais legais foi um depoimento que a Leni me passou durante uma das aulas do curso, né, do curso Fim das Dores, que de repente ela estava conversando com uma amiga dela e aí ela vai e o celular dela desperta. Aí eu falo, o que foi? Alguém tá te ligando? Eu falei, não, é um alarme, um despertador. Ué, mas por que um despertador era dessa? Não, é porque eu tô bebendo água de 2 em 2 horas certinho. Então o despertador é pra me lembrar que eu tenho que beber água. E ela vai lá, pega a garrafinha de água e bebe. Entendeu? Então é dessa forma que a gente começa a educar o nosso corpo. Não é tempo ruim. Não é porque eu saí de casa que eu não vou tomar o meu diurético. Isso tem que fazer parte de você. A partir do momento que você começa a arrumar dificuldade para poder fazer alguma coisa, essa dificuldade vai começar a ficar te rodeando ali todo dia. E se a dificuldade fica te rodeando todos os dias, chega uma hora que você cansa dela. Você não se entregou, você estava fazendo só para poder fazer. E aí, a hora que você se entrega, você não faz. E aí, pronto. Aí desandou tudo, vai ficar só para depois, deixa pro ano que vem. E aí, essa segunda-feira que é para começar, nunca começa. Então, rotina é rotina. Tem que acontecer todos os dias. Tá? Então, vamos focar nessa questão. A partir do momento em que você começou, não tem não continuar. Né? Então, a questão da água é uma das demandas e necessidades obrigatórias do nosso dia a dia. Outra coisa que nós precisamos é de uma boa alimentação. E não adianta alimentar só
com o que tem ali na casa naquele momento. Não, é providenciar sempre uma rotina clara, mas não uma rotina diária, uma rotina às vezes semanal, mensal, de ir no mercado adquirir os alimentos necessários para montar uma boa alimentação. E aí nós temos as nossas demandas. E quando estamos envelhecendo e quando nós estamos dedicados e focados no fim das dores, porque o doutor idoso é o doutor fim das dores, nós temos que aumentar a quantidade de proteínas. Então essa é uma demanda que você tem que botar lá no papelzinho de compras, lista de compras do mês, da semana. Quantidade de proteínas. O que são proteínas? A matéria-prima básica de todos os músculos, ligamentos, ossos, todas as células. Não existe nada no nosso corpo que não tenha proteínas. Até o nosso tecido subcutâneo, que tem muita gordura, tem que ter proteína para poder formar a voltinha que está, o saquinho que está segurando essa proteína. Então tudo no nosso corpo tem proteína. Assim como tudo no nosso corpo tem água. Por isso que nós temos essa demanda. Nós temos que beber água não porque eu estou com sede. Hoje, essa semana mesmo, no consultório teve uma paciente que grande parte de todo o problema é falta de água. Ela batia o pé para os cuidadores que ela só ia beber água quando ela estivesse com sede. Eu não estou com sede, por que eu vou beber água? E aí isso vai gerando consequências diretas e claras para o nosso corpo, para o nosso envelhecimento. Nós envelhecemos inclusive mais. Ah, não, doutor, eu não quero envelhecer não, quero ficar mais jovem, com a carinha, com a pelezinha bonita sempre. Água, desde agora. Né? Não tem como a gente voltar anos para trás. Agora, a partir do momento em que você fica sabendo da informação, você não pode alegar ignorância. Então, se você já sabe como rejuvenescer, né? Como evitar o envelhecimento. Então, um desses é isso. Todos esses nutrientes que a gente vai bater na tecla aqui, que precisam estar dentro da sua rotina, dentro da sua rotina de alimentação, também precisam estar lá. Né? Então, água, proteínas. Então, arrumem muitas proteínas. E como eu já falei já em outros vídeos aqui da página, é só procurar o último alimentos que causam dores, os segredos da alimentação e uma live que eu fiz com o nutricionista, né, de alimentos que realmente são indicados para o público mais velho. Então todas essas lives de alimentação a gente fala disso. Proteínas são essenciais, são necessárias. E quais são elas? Carne, então e também não precisa ser todos os dias, você pode mesclar com outras, principalmente as proteínas vegetais. Então as proteínas vegetais é o carro-chefe, às vezes muito mais frequente ao longo da semana, as vegetais do que as animais por conta do colesterol, certo? Então colocar isso dentro da sua rotina, nutrientes essenciais. Aí a gente vai agora para os sais minerais, então nós temos que falar de magnésio, nós temos que falar de zinco, nós temos que falar de selênio, nós temos que falar de potássio. E todos esses sais minerais nós adquirimos por meio de fibras, por meio de alimentos, saladas, verduras, legumes e frutas. As saladas, que são os alimentos mais ricos em sais minerais. Então, quando nós falamos desses sais minerais, que muitos compram lá o comprimidinho para poder tomar todos os dias, esses comprimidinhos que você toma todos os dias nada mais é do que uma folha de alface triturada e encapsulada. É um tomatezinho que você botou dentro de uma cápsula. É uma cenoura que você não quis ralar ou pegar ela inteira e sair mordendo durante uma refeição. É essa cenoura que você não quis comer que está lá dentro do comprimido. Você não precisa. Só precisa incluir isso dentro da sua rotina alimentar. Vitaminas, da mesma forma, principalmente com frutas. Frutas após todas as refeições. Almoçou? Come uma frutinha depois. Ou antes. Você comer uma laranja com bagaço. Antes de almoçar, eu aposto que você vai comer muito menos. E se você vai comer muito menos, se você está numa busca por dietas milagrosas, dieta da lua e não sei o que mais, dieta da proteína, dieta da gordura, para poder perder peso, tá errado. Você tem que usar dicas, usar hacks, né? Formas de se hackear. Igual o pessoal tem os hackers da internet, você tem que hackear a sua saúde. Hackear o seu corpo. Dicas saudáveis, mas que vão gerar muito mais resultado e você vai ganhar um atalho. Então, frutas em todas as refeições, porque isso faz diferença. Precisa estar na sua rotina. Então anota,
Pega esse papelzinho aqui durante a live e vai anotando tudo que precisa estar e organiza ela ao longo do dia. E a partir do momento em que isso acontecer após 1, 2, 3 semanas, eu te garanto que quando você, por algum motivo, esqueceu, vai fazer falta e aí você não vai querer esquecer. E aí vai ficando cada vez mais simples. E seja uma rotina que você consegue colar lá na porta do guarda-roupa, na porta do quarto, na porta do banheiro, para você ir lendo e não ter que ficar lembrando. Porque se as rotinas são difíceis e cada dia é de um jeito, você vai esquecer, porque você vai ter que ficar lembrando do que você tem que lembrar. E aí tudo isso vai gerando dificuldades cerebrais, vai tendo um esforço maior, vai tendo maior esquecimento e isso tudo vai, inclusive, forçando muito mais o cérebro, o que não é saudável, podendo até às vezes desencadear algum outro tipo de problema, tá certo? Então, pega a listinha, tudo que você precisa fazer por dia, todas essas demandas nutricionais tem que estar lá, né? Então, o que a gente falou aqui que não pode faltar nunca? Proteínas, saladas, fibras e fruta. Se você quiser fazer uma refeição com isso, você pode. Não precisa lá ficar se matando e querendo arrumar carboidrato todas as vezes. Não, às vezes não tem necessidade, né? Nós precisamos de energia, mas que a gente consegue às vezes por meio de outros tipos de alimentos, tá certo? Então, reajustar isso dentro da sua rotina. Que mais que tem que estar dentro da sua rotina? A gente já falou. Exercícios. Então nós temos que exercitar o nosso corpo, principalmente para que na hora que nós quisermos fazer um movimento que seja difícil, tenta fazer isso aí você agora. Não vai, porque seu músculo não tem coordenação, não tem memória muscular para exercitar um tipo de movimento específico. Porque ele não está acostumado a fazer. Ele está aprendendo e quando ele aprender, aí sim ele vai estar usando todo o seu potencial adquirido ao longo dessa rotina, ao longo desse treino. E não significa que agora que você conseguiu fazer isso, que tem que mudar o exercício. Não. Faça o básico bem feito. Movimente todos os músculos do seu corpo. Exemplo, o ombro. O ombro é uma das articulações, o ombro e o quadril, que mais tem movimento. E aí eu vou fazer um movimento então com o ombro. Que movimento que o ombro faz? Ele sobe, ele desce, ele gira para fora, gira para dentro. Então ele sobe, desce, gira, ele vem para frente, vai para trás, ele faz o giro, faz o outro. Viu a quantidade de movimentos diferentes que uma articulação faz? Pega cada um desses movimentos e movimente eles por um tempo. Então vamos lá, vamos bater asinha. Ah, isso aqui é fácil. Então vem bater na asinha aqui comigo para você ver quanto tempo que você consegue até esse músculo aqui começar a cansar. Até começar a querer dar uma cãibrazinha aqui nesse músculo do ombro. Por que isso acontece? Porque você gastou toda a reserva que ele tinha. Você não só bota só R$10 de gasolina no carro. Tá sempre na reserva. Logo, todo dia você tem que ficar reabastecendo. Vai chegar numa hora que vai ficar acabando essa gasolina. Na hora que acaba a gasolina no nosso corpo, dá cãibra. Então a cãibra é por falta de manutenção. O seu ombro está com falta de manutenção. Você não está carregando as baterias. Você não está dando mais reserva de nutrientes ali naquele ombro. Por isso que está dando a cãibra. Então pegue cada um dos movimentos. E se você tem um tempinho após essa live, após esse vídeo que você está assistindo, pega um papel e fala, não, eu vou realmente fazer isso. Olha quais são os movimentos que cada lugar do seu corpo faz. Então, exemplo, vamos lá. Começar desde aqui de cima. Ponto de movimento, boca. Abre para um lado e para o outro. Pronto, então vou botar lá. Mandíbula, abre e fecha. Para um lado e para o outro. Beleza, colocou. Pescoço, para frente, atrás, para um lado e para o outro. E giro. Giro para um lado, giro para o outro. Pronto. Vamos lá, pescoço, giro, para frente, para trás, vai botando setinha. Ombro, a gente mostrou. Para cima, para baixo, para frente, para trás. Aquele giro com a mão para um lado, giro para o outro. Rodopios ali. Anota, faz as setinhas. Ombro. Coluna, para frente, para um lado, para o outro, para trás. Desenhou. Quadril, mesma coisa, para frente, para trás, para um lado, para o outro, giro, giro. Pronto. Joelho.
O joelho é simples, o joelho só abre e fecha, não tem muito o que mudar. O pé tem muito movimento também, né? Ele levanta, ele deita, ele faz em faquinha para um lado, faquinha para o outro. Aí ele tem também onde aperta todos os dedos para baixo, tem os giros para um lado, giro para o outro. Anotou. Mão, punho, mesma coisa, tem ido para um lado, ido para o outro, gira para cá, levanta, desce. Aí tem a mão que fecha, abre os dedos, fecha os dedos, levanta os dedos. E aí você vai fazendo, anota tudo isso. Pronto, tem a listona. Tem a listona, você começa a fazer todos os dias. Bota um pezinho e vai. Ó, o cotovelo. Vamos fazer esse aqui, ó. Fez aqui. Aí agora, vamos fazer o do outro. Levanta aqui, ó. E aí pronto. Não tem muito segredo. Pega tudo e lista. Não precisa de peso. Vai fazendo os movimentos. Abre e fecha todos os dedos. Todo dia você pega a listinha e vai bater na meta. Tuc, fiz isso. Agora, levanta aqui. Tuc, fiz. Agora, vou fazer o giro do braço. Girou, pronto. Todo dia você vai fechando a sua listinha com todos os movimentos do seu corpo. Assim você vai criando rotina. Assim você vai criando memória muscular. Vai ter movimentos que no começo você não vai conseguir fazer. A teazinha, tem gente que não consegue fazer 30 segundos. Fazer 15 segundos já está muito. Quando você conseguir ir fazendo e aumentando um a cada vez, chega numa hora que você consegue fazer 30 segundos. Tem um exercício que faz parte, eu fiz Kung Fu durante um período da minha vida. Tem um exercício que é obrigatório quando a gente vai fazer mudança de faixa no Kung Fu. E é difícil. Como é que é? Você fica em pé. Aí você flexiona um pouquinho o joelho. Então deixa o joelho flexionado. Abre as mãos, fica as mãos fechadas. E fica assim. Você tem que ficar nessa posição parada, com o joelho levemente flexionado, com os braços retos, sem mexer, paradinho, por 2 minutos. Você tem que treinar. No começo ninguém consegue. Você não precisa fazer isso aí agora. Mas vai ser trabalhando, vai educando o seu corpo. E você vai gastar quanto tempo fazendo exercícios e alongamentos desse jeito? No máximo 30 minutos no dia. E aí, que é aquilo? Que é investir 30 minutos do seu dia em um movimento completo do seu corpo, de forma que isso vá trazer benefícios, perto de você ficar 30 minutos a mais ali no celular vendo, e quando você viu 5 vídeos no TikTok, curtiu, treinou só o dedão a dar aquela batidinha para poder curtir a foto de um bom dia que alguém postou no Instagram, ou então vai rodando e vê uma outra propaganda de alguma coisa que o povo tá querendo te tapear no Facebook, ou então tá vendo um cachorrinho ali fofinho latindo, e aí você fica vendo aquele vídeo, ou então alguém fazendo uma gracinha, uma piadinha, quando você vê passou 40 minutos, 1 hora no celular, enquanto você poderia fazer isso aí depois de ter exercitado o seu corpo e ter tido muito mais benefícios. Mas óbvio que uma rotina só vai gerar resultados se você colocar em prática. Mas você só vai continuar colocando em prática se você ver melhora. Porque se você fizer isso aí 1 semana e não ter nenhum tipo de melhora, nenhum benefício, tô gastando tempo, né? Então, é por isso que você precisa fazer as coisas com uma boa orientação. E aí, eu vou falar de uma coisa que é algo que eu falo praticamente todo dia no consultório. Ah, tô com uma dorzinha, vou começar a fazer uma caminhada, né, doutor? É bom. Não. Caminhada tem a hora de fazer. E não é agora que você está com dor que você vai fazer caminhada. Então, os exercícios de aeróbicos não vão poder ser incluídos na sua rotina agora, no momento que você está vendo e você não está fazendo nada. Porque não vai adiantar. Vai ser algo que você vai tentar incluir na sua rotina, que você vai desistir, porque não vai gerar resultado. Não vai ter nenhum tipo de benefício você começar com essa caminhadinha agora. Porque o seu corpo não tem memória muscular, o seu corpo não tem preparo físico, os seus músculos, ligamentos não estão preparados. Eles vão se lesionar, vão machucar, vão gerar mais dor e você não vai querer fazer mais alguma coisa. Certo? Então, tem a hora certa de fazer alguma coisa. Dentro da sua rotina, a gente vai incluir, então, água, os nutrientes adequados, os exercícios e os alongamentos que eu estou falando aqui para vocês.
Assim a gente bate as metas do principal a ser incluído dentro da nossa rotina. E aí você coloca os horários. Que hora que eu quero fazer isso? Ah, não, eu já acordo, já tenho que fazer um monte de coisa, tenho que preparar alguma coisa ali na cozinha, tenho que arrumar comida para os meus netos, ou então é o meu marido que tem que sair para poder ir para o trabalho, eu vou preparar um café para ele, fica corrido e não consigo acordar mais cedo, não dá. Beleza, não tem problema. Existem outras horas, outras opções para se fazer isso. Como, por exemplo, antes de dormir, fazer os exercícios. Não faça antes de deitar. Vai lá, faz, terminou, toma um banho e vai deitar. Ou faz, dependendo se você não é daquelas pessoas que soam muito, toma um banho, faz os exercícios e vai dormir. É aquilo. É um tipo de atividade, de atitude que eu garanto. Se fizer corretamente, uma semana você já tem as melhoras. Você já tem o resultado. Tem como melhorar mais? Tem como melhorar mais. Mas aí para isso você precisa seguir um mapa. Precisa seguir uma receita. Precisa seguir um método. E aí os 7 pilares da dor estão aí para isso. Tá? Então, de uma forma mais fácil assim, de explicar e orientar tudo, a gente consegue tudo isso criando momentos no dia para se fazer cada uma dessas coisas. Então esse é o caminho. Essa é a rotina que vai te levar para isso. E isso serve para quem tem fibromialgia, isso serve para quem tem uma dor lombar por conta de uma hérnia de disco, de uma protrusão, isso serve para quem tem um problema de artrite, uma artrose, teve algum chikungunya e está com a dor na articulação, que tem desgaste, serve para tudo. Por quê? Porque você já faz esses movimentos todos os dias. Qual que é a contraindicação de dobrar o joelho e levantar para uma pessoa que acorda e levanta da cama, vai até na cozinha, vai até no banheiro? Ah, mas doutor, eu tenho artrose, eu estou impedido de fazer física. Não, você faz física todo dia. Você não vai poder ir para academia e pegar 40 quilos ali e ficar empurrando 50. Aí a gente está exagerando. A gente está falando de movimentos normais do nosso corpo que todo dia a gente faz. Então não tem nada de errado com isso. Agora, a partir do momento em que você faz esses exercícios todos os dias, o seu corpo lembra. O seu corpo ganha memória, ganha flexibilidade. E isso que faz a diferença. Aí, fica uma semana fazendo isso todos os dias e me fala se seu corpo se sentiu mal por fazer física, já que você tem um desgaste no quadril. Esse desgaste aconteceu por falta disso. Só andar, levantar da cama não prepara ninguém a nada. Só ver eu fazendo o movimento difícil aqui com os dedos não te treina. Só ver as Olimpíadas o pessoal correndo não faz você um atleta, um campeão. Tem que ter treino. Tem que suar a camisa. Tem que gerar uma gotinha de suor aqui ó, no final do exercício para você falar, valeu. Esse é o seu pagamento momentâneo para dizer que você conseguiu o que você estava querendo. Agora, o seu prêmio, o seu pagamento final é uma semana depois. Você já vai começar a colher. De toda essa rotina sendo aplicada dia após dia. O resultado é que isso aí vai dar. Certo? Entenderam? Vou dar uma olhada aqui nos comentários agora, se alguém falou alguma coisa que eu possa esclarecer e tirar as dúvidas. Se não, a gente vai só depois dar uma recapitulada na parte da rotina. Porque essa é a rotina. Colocar isso para acontecer todos os dias. E aí depois aqui dos comentários eu vou explicar por que é um paradoxo. Porque depois, quando você tem uma rotina, às vezes você precisa quebrar a rotina. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Então vamos ver aqui. Aí, boa noite aí pro pessoal que está assistindo. Se você chegou no vídeo até aqui, parabéns. Não deixe de deixar o seu curtir, o seu like, o seu gostei, de compartilhar no grupo do WhatsApp, enviar isso aí para as amigas, para os conhecidos, porque é isso aí que faz a página crescendo. E eu agradeço muito todos os comentários que vocês colocam aqui, me dão uma satisfação enorme ver o quanto isso aqui é positivo para todo mundo. Ó, o pessoal sempre aí presente, o Facebook tá cheio de selos agora, então tem aqueles que não falta uma, os distribuidores de estrelinhas, os superfãs, pode alongar de manhã e à tarde, pode sim, Juliette, quanto mais melhor, o mínimo necessário é uma vez no dia. Um feliz
Feliz Natal para todo mundo que está assistindo isso aqui antes do Natal, antes do dia 24 à noite. Então, Feliz Natal para você e toda a sua família. Se você está assistindo depois, um ótimo Feliz Natal do ano mesmo que você está assistindo esse vídeo. Porque a gente tem sempre que estar nessa boa disposição e ter um bom Feliz Natal para todos, tá certo? E um ótimo Ano Novo. Muito obrigado aí pelas felicitações, sempre esclarecedor, que bom. Te conserve assim, dedicado, estudioso, preocupado. Que bom, então, muito obrigado pela presença aí já há vários meses, né, Zenilde? Vamos ver, alguma dúvida? Acabei de caminhar 40 minutos e agora estou no celular. Pronto, agora você tem o seu prêmio. Agora você pode ficar no celular, Marilda. Você que está no celular e não fez nada disso, você está em dívidas. Você está em dívidas comigo. Então, o doutor idoso cobra. Então, já vai aí, termina e paga a dívida depois do vídeo, tá bom? Seja nos exercícios, seja nos movimentos, tá? Vamos ver, mais alguma outra perguntinha, comentário interessante. A Salma enviando aí as 75 estrelinhas. Muito obrigado, Salma. Um grande abraço e um feliz ano novo para você e toda a sua família nesse final de ano, tá certo? Muito agradecido. E logo você deve receber o selo de distribuidora de estrelinhas, igual a minha mãe aí, por exemplo, que andou distribuindo estrelinhas aí para mim e ganhou o selo especial. Feliz Natal. Trabalhava na horta e gastou o quadril. Sim, Alvaci, gastou o quadril. Não porque trabalhava na horta, porque trabalhava na horta e não treinava o quadril. E aí ele foi se desgastando. O corpo não é algo mecânico que gastou e acabou. Ele gasta e reconstrói, se você falar para ele reconstruir. É aí que entra a importância das sequências de alongamentos e exercícios. Fica num pé e fica girando a perna. Faz isso para você ver se não vai dar uma dor na lateral da sua perna. Por que vai dar essa dor? Porque você está usando um músculo que não está treinado. Isso não significa que é ruim. Significa que você está fazendo um exercício que seu corpo não está preparado. Vai dar uma cãibrinha ali. Gastou todo o estoque. Faz isso uma semana, insiste, uma semana fazendo. Não consegui fazer 30 segundos, não. Faz 10. Depois você vai conseguir fazer 15. E aí você vai conseguir fazer 20, vai fazer 30. E aí vai melhorar. E o desgaste vai diminuindo devagar. Não vai ser uma mágica que vai sair e resolver um problema seu sério que em um mês. Não. Mas insiste 6 meses. Insiste 1 ano. Insiste 5 anos. Já imaginou como você quer estar daqui a 5 anos? É do jeito que você está. Se você não estar trabalhando o seu corpo, vai estar do jeito que está, pior. Se você está trabalhando, você pega o jeito que você está agora e melhora. E aí você escolhe qual é a forma que você quer estar daqui a 5 anos. Preciso fazer exercícios. Tenho 2 pinos no joelho direito por conta de um rompimento de ligamento. E depois de 3, depois deve ser uns 3 anos, sinto dores. Certo, Salma? Então, nessa situação, olha, já ganhou o selinho de distribuidora de estrelas. Então, aí nesse caso, como a senhora tem essas questões por conta de rompimentos de ligamentos, de tendões, significa que agora você tem que começar a ir trabalhando para que o corpo não rejeite. Se o pino tá ali, é um corpo estranho, e você não trabalha, o corpo vai jogando ele para fora. Agora, se você está trabalhando e está movimentando, e ele vê que isso tem necessidade e importância de estar ali, ele vai integrar isso no seu corpo e vai funcionar super bem com aquilo ali incluído. Então, vai devagarzinho, senta na cadeira e fica esticando os pés para frente. Levanta, põe as mãos na parede e fica levantando as pernas para trás, né? Porque você não tem como levantar com as 2 pernas ao mesmo tempo. Aí levanta uma delas. Aí depois que levantou uma, levanta a outra. E vai fazendo esses tipos de movimentos. Tá fácil? Bota uma tornozeleirinha com um peso e vai fazendo isso devagar. Ficou fácil? Faz mais. E assim você vai ganhando cada vez mais movimentação. Sinto muita dor no meu corpo. Verbena, então começa a seguir e acompanhar aqui a página do Dr. Idoso. Comece a acompanhar os vídeos e coloque em prática. É assim que a gente consegue chegar lá. As dores no corpo, a maior parte das vezes é por falta dos 7 pilares. Os 7 pilares da dor não estão funcionando da forma correta.
E aí, então, a gente tem que trabalhar com eles. E uma das formas mais fáceis é começar com esse vídeo, colocando rotina durante o seu dia. Aí você coloca o fim das suas dores. Ó, a Juliette enviou mais 75 estrelinhas. Muito obrigado aí, Juliette. Extremamente agradecido pelo envio aí. Um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para você e para toda a sua família. E que você tenha um bom ano de 2022. É isso, esses foram os comentários aqui agora para poder a gente responder. E agora eu vou responder aquela perguntinha que eu tinha falado. Por que é o paradoxo da rotina? Porque a partir do momento que você tem uma rotina todos os dias, o seu corpo treina e fica acostumado a fazer aquilo. E você não mais vai precisar ficar lembrando de lembrar, certo? Certo. Por que quebrar a rotina também é importante? Porque ao quebrar a rotina, você não mais vai fazer algo para lembrar de fazer aquilo. Quando você quebra a rotina fazendo algo diferente, você se premia com algo que vai ser mais prazeroso. Algo diferente para o seu corpo. Então eu estou sempre fazendo aquilo. Beleza, agora eu vou fazer um passeio no parque. Pronto, não era acostumado a fazer um passeio no parque. Ah, agora já estou me sentindo confiante, já estou fazendo já tomei as minhas 3 doses da vacina, já tomei as outras vacinas que precisam, meu calendário vacinal está tudo certinho. Então eu vou no cinema, vou ver um filme. Não, eu vou no teatro, eu gostava de ir no teatro antes, os teatros estão começando a voltar, eu vou no teatro agora, óbvio, se protegendo para não ter maiores riscos. Mas isso significa quebrar a rotina, não é fazer isso todos os dias, e nem ter que lembrar que todo dia eu vou ter que ir no cinema, não. É fazer algo diferente ao longo do seu dia para ter essa quebra, e assim você premia o seu bem-estar, gerando muito mais bem-estar. Ah, eu gosto de ir para a praia. Só que às vezes eu vou na praia uma vez no mês. Ótimo, se premie por essa rotina estar funcionando direitinho e vá para a praia. E aí às vezes lá na praia você começa a fazer outras coisas que vão acabar agregando e melhorando. Lembre-se sempre, principalmente nesse momento de reabertura que nós estamos tendo. O ser humano é um ser social. O isolamento social foi extremamente prejudicial para a nossa saúde. E inúmeros casos de depressão e ansiedade, com inclusive aumentos de dores por conta desse isolamento. Estou falando que o isolamento foi ruim? Não. Extremamente necessário no momento em que ele se apresentou. Só que agora, nesse momento em que a gente está começando a ter mais liberdade, nós vimos a falta que isso fez. Então vamos lembrar, o ser humano é um ser social. E socializar faz bem para o nosso corpo. Nós não somatizarmos nenhum tipo de dor, de problemas. Porque o nosso cérebro é o verdadeiro criador de tudo. Tudo que tem ao nosso redor foi criado pelo cérebro. Você está vendo porque as luzes entraram no seu olho, o cérebro processou isso e criou essa imagem que você está vendo. Se não fosse o cérebro, você não estaria vendo nada. Então, vamos criar a nossa rotina e quando ela estiver funcionando bem, se premie com quebras de rotina. Não quebras de rotina que você tem que ficar lembrando que você tem que lembrar de fazer alguma coisa, porque isso não é legal. Agora, quando você está fazendo todos os dias as coisas certinhas e não precisa mais ficar lembrando, ou você bota um bilhetinho ali para poder saber a sequência e tudo que você precisa fazer, pronto, você não está usando mais essa parte de ficar tendo esse desgaste tanto para poder fazer coisas simples. Certo? Capitulado? Coloquem em prática. Esse é o seu compromisso com o doutor idoso. Esse é o seu compromisso com o fim das suas dores. Certo? Então é isso. Feliz Natal para todo mundo. Nos vemos na próxima quarta-feira, antes de 2022. Um grande abraço do doutor idoso e tchau, tchau!